Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal Política para Elas. A entrevistada de hoje é Eloênia Leandro Ararua. Eloênia possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Mato Grosso e é indígena do povo Boi-Bororo, da aldeia Meruri. Boa tarde, Eloênia. Quero primeiro agradecer a sua participação aqui no nosso canal, a sua contribuição. E queria iniciar a nossa entrevista pedindo para você me contar um pouco da sua história, da história do seu povo, da sua aldeia e como você decidiu cursar o serviço social. Então, boa tarde, agradecer pelo convite, de estar aqui apresentando um pouco da minha história, um pouco da história do meu povo. Agradecer também, a professora Ruth, sei que ela que me indicou, Sim. Uma excelente profissional, uma excelente professora, e agradeço muito a você e a ela por esse convite, por estar aqui nesse espaço hoje. Então, eu sou Eloênia, eu sou daqui da aldeia Meruri, aqui perto de município de General Carneiro, e toda a minha infância foi aqui na aldeia mesmo, cresci, estudei aqui na aldeia, e esse me despertou fazer parte do curso de serviço social a partir do momento que eu comecei a trabalhar aqui, Então, eu comecei a trabalhar aqui como agente de saúde indígena e tinha as casas, que eu tinha que ir para o município, correr atrás de exame, de agendamento, para a comunidade, E eu via muito um certo preconceito e uma parte de dificuldade minha também, Eu sabia que eu tinha direito, mas não sabia quais eram esses direitos, como acessar esses direitos, E a partir desse momento despertou isso em mim, Fazer o serviço social para mim entender mais sobre a política, entender mais sobre os nossos direitos, Para mim estar conseguindo acessar melhor esses direitos nossos, Então, principalmente na área da saúde, que foi esse despertar, Então, eu trabalhei 5 anos como agente de saúde e eu percebi isso, Essa um certo preconceito, ao mesmo tempo uma falta de conhecimento nossa, da nossa comunidade, em estar indo lá e acessar esses direitos, E às vezes a gente não conseguia fazer coisas simples porque a gente não sabia como acessar esses direitos, Tipo como ultrassom, uma coisa que era tão fácil e às vezes era muito dificultoso, para a gente conseguir fazer uma ultrassom nas mulheres daqui. Às vezes elas ganhavam criança e elas não tinham nem uma ultrassom, não sabiam nem o sexo do bebê, Então tudo isso me despertou, tá no serviço social, entender mais sobre os nossos direitos, enquanto indígena, enquanto população também. Eu acho que o direito dos munícipes é para todos, independente de ser indígena ou não, E a partir daí me despertou isso, E o meu povo, ele, a partir de um projeto, que se teve, na universidade, o UFMT, várias pessoas conseguiram começar a estudar, Então, várias pessoas começaram a se formar em várias áreas, em direito, em enfermagem, em nutrição, mas por conta dessa falta mesmo, de profissionais nessas áreas, A gente sabe que a gente tem muitos parceiros brancos, às vezes eles vêm, eles fazem um bom trabalho, mas o cuidado da gente com a gente mesmo, até mesmo pela parte de conhecer a própria cultura, ela é diferenciada, Então, isso também contribuiu muito, E aí várias pessoas daqui, começaram a ter acesso à universidade através dessa política, de ações afirmativas, que foi feito na época, que previa 100 estudantes indígenas daqui do estado do Mato Grosso ter acesso à universidade, E eu fui uma dessas alunas, que foi contemplada com esse projeto. Infelizmente, esse projeto chegou ao fim, E depois disso não teve tanto mais acesso na universidade, Diminuiu também, porque a gente sabe que o nosso ensino aqui na aldeia ele é diferenciado, Às vezes a gente não consegue também ir para a cidade, fazer um Enem, questão de logística também, de recurso, Então, essa forma de política de ação afirmativa
foi feita com esse olhar, né? De fato, atender aquele indígena, né, que mora na aldeia, que viveu na aldeia, né, que tem toda essa vivência da aldeia, né? Não sei se eu consegui te responder a primeira pergunta. Sim, sim, tá certo. Eu queria saber, eu li um pouco sobre o seu TCC, né, o seu trabalho de conclusão de curso, e as mulheres elas têm um papel bem importante na sua aldeia, né, dentro do seu povo. Eu queria que você explicasse um pouco desse papel das mulheres, como que funciona a dinâmica da aldeia. Então, na nossa cultura, né, nós somos matrilinear, né, ou seja, uma das poucas culturas, né, que ele gira em torno da mulher, né, a maioria das culturas indígenas, ele é mais direcionado por homem, né, e o nosso é um dos poucos, né, que é matrilinear, né, onde os enfeites, as pinturas, os nomes, tudo pertence à mãe, né, como se fosse como que eu posso dizer, um bem dela, né, um bem da mãe, né, e aí é passado para os seus filhos, né, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, né, e aí, então, tem toda uma questão, né, que ao mesmo tempo, assim, de proteção também, né, à mulher, né, mas, assim, infelizmente, ao longo do processo, né, de colonização, muitas dessas questões foram se perdendo, né, de proteção, de afeto, né, mas por conta das influências mesmo, né. Aí, hoje em dia, a gente convive, né, com algumas coisas que nos afetam diretamente, né, como violência contra a mulher, né, é uma coisa, assim, que está aqui no meu território e está em outros territórios também, onde eu tive a oportunidade de visitar. Então, assim, a gente está nessa luta também de voltar, né, aos nossos valores, né, porque a gente sabe, né, que tem a Lei Maria da Penha, né, mas ele foi feito mais numa visão de proteção à mulher não indígena, né, e nós, mulher indígena, a gente não consegue, ele não consegue, assim, de fato, né, atender a nossa cultura, nossas especificidades, né? Então, assim, naquela parte lá, né, da Lei Maria da Penha, né, de proteção, né, que tira a mulher da sua casa, né, para ir para um abrigo, né? No nosso caso, como que nós vamos sair da aldeia, né, para ir para essa casa de abrigo, né? Então, assim, a gente também está nesse processo, assim, de retornar, né, a nossa ancestralidade mesmo, né, de reviver os nossos velhos valores, né, para que a gente consiga avançar em várias outras questões também, né, que foram se perdendo ao longo desse tempo, né, que hoje em dia tem mais essa visão da mulher na visão do europeu, né, e não mais naquela visão da cultura em si, né, apesar, né, da gente ainda ter muito forte nessa questão, né, da matrilinearidade na cultura, né, que nós somos divididos em clãs e em subclãs, né, então, assim, eu sei o meu subclã, né? Eu sei minhas pinturas, eu sei meus artesanatos. Então, isso ainda é muito forte, né? Mas nessa parte social, né, da convivência, que mudou bastante, né? E a gente precisa retomar isso, né? Para a gente se valorizar mais e, ao mesmo tempo, também para a gente voltar a adquirir aquele respeito, né, cultural que a gente tinha antes, né? Que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Assim, antes a mulher era muito ouvida, né? Hoje, assim, para você falar numa reunião, às vezes você é interrompida, né? Aí você tem que falar, não, dá licença, eu tô falando, eu tô com a fala, posso falar? Então, assim, não tinha isso antes, hoje já tem, né? E você também tem que começar a se impor também, né? Era algo que era muito mais natural antes, né? Hoje não, né? Hoje você tem que começar a se impor mais também, né? E você acha que isso é fruto da colonização mesmo, dessa cultura europeia que veio, essa cultura patriarcal, né, onde o homem ele é o centro do poder, e isso acabou influenciando dentro das aldeias? Sim, no nosso caso, sim, né? Pelo fato da nossa, falando da minha cultura, né? Que aí eu não posso falar de outras culturas também, né? Que cada cultura indígena é diferenciada, né? Tem o seu modo, né? Falando da minha cultura, sim, interferiu sim em várias questões. Entendi. E como que funciona dentro do seu povo, da sua aldeia, a questão do poder, né?
Você disse que as mulheres estão perdendo um pouco desse espaço, né? A questão das tomadas de decisões, quem fica mais à frente? São os homens? As mulheres perderam um pouco desse poder? Sim, hoje em dia é mais os homens, né? Antes não é nem assim na questão de poder, é assim, de ouvir, de dividir, sabe? As decisões. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é mais os homens mesmo, né, que estão à frente, né? Apesar, né, que aqui na nossa aldeia, né, a gente já teve já duas cacica mulher, né? Inclusive um foi minha mãe, né? Então, assim, é, teve também, né? Essa esse olhar feminino também, né, sobre isso, né? Mas ainda eu acho que a gente precisa avançar muito ainda em várias questões, né? Porque se for ver o número de professoras hoje, né, a maioria é do sexo masculino, né? Se você for ver os trabalhadores da saúde, a maioria é do sexo masculino, né? Então, assim, é uma coisa assim que a gente está trabalhando também, né? Que a gente está buscando trazer mais meninas, trazer para que elas possam falar mais, para que elas possam ocupar os espaços também, né? Mas isso também parte muito delas também, né? E também do apoio também, né? Masculino também. Sim. Queria que você falasse um pouco a partir da sua visão de mulher indígena, como que você entende a importância da representação das mulheres dentro da política, né? Termos mulheres representando os interesses das mulheres. Eu acho de suma importância, né? Até mesmo porque quando você vai falar de política voltada para a mulher, ela tem que ser pensada a partir da mulher, né? Como que vai ser feita uma política para a mulher vista da visão de um homem, né? Então, eu acho de suma importância essa questão até mesmo porque a mulher também ela nunca tem aquela visão fechada, né? De atender só o que é dela, só o que é só para ela, né? Ela sempre consegue ter uma visão mais ampla, né? Eu acho que a gente teve exemplos disso, né, com a Joênia, né, nas eleições, nos pleitos passados, e agora a gente está com a Célia Chacriabá, né, de indígena também atuando, né, e assim a gente acompanha o trabalho dela e a gente vê, né, a importância dela ali, não só quanto mulher, mas também enquanto indígena, né, de não estar fazendo só em prol do estado dela, do povo dela, né, tá vendo o indígena enquanto todo, né, a nível nacional, né. Então eu acho isso de suma importância, né. Espero que a gente consiga avançar nisso também, não só na questão de mulher no poder, mas também de indígenas no poder, né. É muito falho ainda isso, né, não só tanto da mulher, mas também do homem, né. Então, assim, a gente precisa avançar nisso, né, eu sempre falo isso, né. Apesar de mim ser mulher, eu entendo que a nossa a nossa questão indígena, né, ela perpassa muito isso também, né, que a gente precisa ver como um todo, né. Então, eu acho que sim, a gente precisa avançar bastante ainda, apesar de a gente estar caminhando, né, devagar, mas a gente está avançando. É muito importante essa sua fala, porque quando a gente fala de mulheres no poder, principalmente no poder político, a gente tem que entender que diferentes grupos de mulheres têm diferentes necessidades, né? As necessidades das mulheres brancas não são as mesmas das mulheres negras e tampouco são das mulheres indígenas, né? Então, ainda mais pela questão de vocês estarem afastadas dos centros urbanos ali, né, das cidades, tem muito essa questão do deslocamento de vocês para atender, por exemplo, uma saúde, educação, né? Então é muito importante que mulheres indígenas estejam lá nos cargos de poder para representar as necessidades das mulheres, e não só das mulheres, né? Mas de toda a aldeia, de todo o povo, né? Eu queria que você falasse quais são as maiores dificuldades que vocês indígenas encontram atualmente? Que políticas públicas você acha que estão mais escassas, que poderiam melhorar, para vocês terem mais cidadania, né? Para vocês, assim como você disse no começo, terem acesso a mais direitos.
O que você enxerga? Atualmente, assim, na questão, né, voltada à educação, né, eu ainda acredito que aqui no estado, né, nosso, aqui de Mato Grosso, né, eu acho que ela precisa voltar a fazer esse projeto de novo, né, de acesso à universidade diferenciado e específico para o indígena, né, então teve esse projeto, né, que na época era chamado ProIND, né, que era Programa de Inclusão Indígena, e ele acabou, né, ele atendeu os 100 estudantes que ele tinha previsto e ele acabou, né, em 2014. E, então, a maioria daqueles indígenas que tinha na universidade já formaram, já estão se formando, né, já estão saindo, né, e não tem mais indígena nas universidades, né, não teve mais acesso, né, então eu acho que essa é uma política que ele precisa ser reforçado, que ele precisa atender as nossas especificidades, a nossa cultura, né. A gente sabe que tem a política de ação afirmativa, né, onde você entra por cota, né, só que tem muito indígena que ele é autodeclarado, né, e às vezes a maioria desses indígenas, não estou falando que eles não são indígenas, né, mas por eles viverem na cidade ou morarem mais tempo na cidade, eles têm uma certa expertise para entrar na universidade, até mesmo uma facilidade de ir fazer um vestibular, coisa que a gente não tem, né? Então, assim, ele precisava ser pensado no indígena morador da aldeia, né? E outra questão também, assim, na saúde, né, assim, eu vejo, assim, que ela é uma política boa, mas ela não é 100%, né? Tem muito branco que ele acha, assim, o indígena, ele tem tudo na aldeia, né? Porque o governo dá para eles, né? Aí na questão da saúde, né? Nós tem assistência básica, que os brancos também têm na cidade, né? Porque eu também morei na cidade e eu já fui já no posto de saúde. Aqui a gente tem o agente de saúde, o agente de saneamento, a gente tem um enfermeiro, um técnico de enfermagem e os motoristas, né? Que quando precisa leva os pacientes que não conseguem ser atendidos aqui para a cidade, né? E na cidade, não. Na cidade você tem acesso ao psicólogo, você tem acesso a vários outros profissionais, inclusive profissionais especializados, que hoje é uma dificuldade muito grande para a gente. Se alguém está com um problema de oftalmologista, é muito difícil ele conseguir ter acesso, às vezes é marcado aí para ele poder ir para a cidade também. É uma outra dificuldade, né? Então eu acho que nessa política eu acho que tem que ser reformulado, principalmente nessa questão do assistente social e do psicólogo nas aldeias, porque a gente não tem esses profissionais nas aldeias e a gente precisa desse atendimento também na aldeia, em várias questões sociais e psicossociais também, né? Porque hoje em dia, infelizmente, assim, a gente vem lidando com várias questões do branco e um deles é o alcoolismo, né? E a gente sabe que a gente precisa desse acompanhamento mais direto, né? E principalmente do psicólogo também, né? Na questão, assim, de cabeça mesmo, né? Eu esqueci a palavra. Que precisa desse acompanhamento, né? E ele não é feito, né? Pelo número de profissionais que tem, né? O número de profissionais é muito pouco para atender várias aldeias, né? Então, assim, são 5, se não me engano, são 5 psicólogos, 5 assistentes sociais para atender 100 e pouco aldeias, né? 100 e poucos territórios. Então, assim, são muito poucos profissionais para abranger uma área tão grande. Então, assim, eu acho que precisa haver uma política que aumente esses profissionais e que dê facilidade também, né, para quando a gente precisar ir para os especialistas, a gente conseguir ir mais direto, né, sem demorar muito, sem a gente acabar perdendo esses exames, né, então eu acho que na saúde eu acho que precisa mais disso, né, e na questão da economia, eu vejo que a gente precisa muito debater essa questão da economia, né, que hoje em dia ele virou um tabu, né, fala que ele virou um tabu ou até mesmo um cabo de força, né, ou você planta ou você preserva,
né? E a gente nunca conseguiu aqui no estado sentar de fato e conversar sobre isso, né? E falar sobre as nossas necessidades, né? Infelizmente, assim, hoje em dia a gente não consegue mais viver como antigamente, né? De pesca e caça, né? Até mesmo a partir do momento que se delimita, né, o território, né? Esse pedaço de território aqui é seu, né? Se você passa para pescar, para caçar do outro lado de lá do fazendeiro, é invasão de privacidade, né? Você pode ser até preso por conta disso, né? Então, se você acabou sendo, de certa forma, confinado a um pequeno território, né? Que antes não era assim, né? Os indígenas, eles viviam em um vasto território, né? Não tinha essa questão de delimitação, né? De território, né? Então, assim, a gente precisa debater sobre isso. E também a gente vive num país capitalista, né? E de certa forma a gente tem reflexo desse capitalismo aqui dentro do nosso território, né? Ele fica te empurrando a todo momento, né? Então, assim, a gente precisa parar, a gente precisa discutir isso de fato, né? E de ver uma forma que seja bom para nós e ao mesmo tempo seja bom também, né, para o meio ambiente, né? Eu acho que não tem como a gente viver mais como antigamente e também a gente não pode também sair devastando tudo, né? Então, acho que a gente precisa de uma política de fato que atenda essas nossas necessidades e também, ao mesmo tempo, a nossa cultura, todas as nossas especificidades, né? Eu acho que não tem essa política no momento que de fato atenda nossas necessidades. Aí fica nessa, né? Aí acaba gerando até esse conflito mesmo, né, entre os povos, né? Infelizmente. Hoje, qual é o meio de subsistência de vocês? Vocês plantam, vocês têm as plantações, vocês fazem pesca, vocês fazem comércio dos produtos que vocês, né, que vocês plantam, dos artesanatos. Como que funciona essa questão da economia atualmente dentro do povo e da aldeia? Aqui a questão de plantação é mais para consumo mesmo, né? Cada um planta seu para o consumo próprio, né? Não para revender para fora, né? E uma das formas de subsistência nossa é a questão do artesanato, né? Muitas mulheres aqui trabalham, né? Com artesanato, com pulseira, brinco, e fazem a venda, né? Quando vão para a cidade, tem gente que compra, ou às vezes em algumas feiras que é convidado, né? O povo é convidado e vai, leva, vende também, né? E as pessoas que trabalham, né? Tem alguns profissionais da escola, tem alguns profissionais da saúde também, né? Aí tem os aposentados, pensionistas. Então é dessa forma. Entendi. Eu estou observando, né, que você está na sua casa e você está na aldeia, né? Então, hoje a gente... falo por mim mesma, né? A gente tem um pouco de uma ideia distorcida, um pouco errada do que são as aldeias, do que são os indígenas, né? Muitas pessoas acham que... Claro, existem aldeias que ainda estão mais... com a sua cultura mais preservada no sentido de se manter como antigamente, né? Mas não tem como a gente, como vocês, né, impedirem que as evoluções também afetem a cultura de vocês, né? As evoluções, os costumes do branco, né? Então vocês têm a Wi-Fi, a casa de vocês se parece bastante com a casa aqui da cidade, né? Como que você vê isso, né? Essa interação dos costumes que vieram com a colonização, junto com os costumes indígenas, de que forma que é possível equilibrar, o que vocês consideram que está passando da conta, por exemplo, o que vocês gostariam de manter mais preservado, como que é o pensamento de vocês em relação a isso? Então, a gente foi colonizado pelos salesianos, né? Eu até contei um pedaço disso num trecho do meu TCC, né? E eu conto porque que as casas são de alvenaria, né? São de material, né? O que nossas avós contam, né? Porque na verdade nós somos povos do Cerrado, né? E Cerrado, quando vem a época da seca, fica seco mesmo, né? E teve um ano que pegou fogo no Cerrado, na mata, né? E pegou fogo nas casas também, né? E as casas eram todas de palha, né? Aí, como todas as casas eram todas de palha, elas eram muito próximas uma da outra,
foram passando, né, o fogo foi passando de casa em casa, né, queimou todas as casas, né, e como aqui é cerrado também, a gente tem escassez, né, de palha, desse material, né, que a gente tirava da natureza. E aí eles fizeram, né, a Missão Salesiana fez um projeto de casas de alvenaria, né, então fez a aldeia tudo de casas de alvenaria, e entregou para nós, né, aqui da aldeia, né, então assim, todas essas casas são fruto de um projeto, né, que eles fizeram para a gente, né, por conta dessa questão, né, e de certa forma resolveu, né, porque não tem como queimar mais, e também pela escassez mesmo, né, que se tem, né, de matéria-prima, né, para fazer as casas como eram feitas antigamente, né. E eu vejo, assim, uma questão, assim, que eu falo que ele gera muito problema para nós aqui, que a gente não tem controle sobre ele, porque é uma questão externa, é a BR-070, né, ele passa aqui dentro do nosso território, né, então ele corta o nosso território, então nós não somos índios isolados, né, até mesmo por conta dessa BR, né, então assim, o acesso, né, que a gente tem para a cidade, para o branco vir aqui também é muito fácil, né, até mesmo que daqui lá é 6 quilômetros, né, daqui até lá na BR dá para ir até a pé. E na questão da queimada, né, assim, a gente vem trabalhando muito sobre essa questão da queimada, né, porque como aqui é cerrado, quando pega fogo é muito difícil ser controlado, né, e a gente conseguiu, né, fazer esse trabalho aqui dentro, né, sobre a conscientização, né, dessa questão do fogo, né, mas infelizmente às vezes esse incêndio, né, ele vem da BR, né, porque não é uma coisa que a gente tem controle sobre ele, né, porque a gente não sabe quem que tá passando lá, né, carro vai e vem direto, né, e você não sabe quem tá passando, quem tá entrando, quem tá saindo, né, e às vezes ele gera esse problema pra gente, né, principalmente na questão da saúde, né, porque aí quando começa a pegar fogo, né, fica maior fumaceira aqui, né, fica até insuportável para respirar, né, e aí no ano passado, né, a gente conseguiu, né, um projeto, né, mas era só de 2 anos, né, inclusive ele acabou esse ano, de brigadas, né, que veio, teve curso para os próprios indígenas daqui, né, fez para eles mesmo estar fazendo esse controle. Cai. Acho que a internet está oscilando um pouco. Caiu. Eu não sei nem onde que eu parei. É que você estava falando em relação do projeto das brigadas. Sim, e aí a gente teve muito resultado, né, no ano passado, e nesse ano ele finaliza, né, então, assim, foi um projeto muito bom para a gente também, né, e a gente gostaria muito, né, de ter continuidade nesse projeto, né, que foi feito de 2 anos, né, mas aí a gente tem que buscar, né, parceiro, tem que ver se a gente consegue dar continuidade nesse projeto nos próximos anos, né, então, acho que é isso. Tá. A gente veio de um mandato político do governo passado, né, que foi o do governo do Bolsonaro, que deixou bem de lado as questões indígenas, né? Não era prioridade das pautas do governo. E agora com o governo do PT, de Lula, essa pauta voltou a ser mais importante dentro das questões essenciais do governo. Eu queria que você falasse um pouco o que mudou para vocês na questão do Bolsonaro, se vocês já estão vendo algumas mudanças agora com o governo Lula, que políticas que vocês perderam ou ganharam em cada governo, como que você poderia avaliar? Eu acho que aqui, né, na nossa aldeia, eu vi, assim, que a questão do marco temporal, né, assim,
ele, de certa forma, ele incentivou, né, que uma parte do nosso território fosse invadido, né? Uhum. E a gente está com esse problema ainda, né, porque como eles incentivaram essa questão, né, teve muito branco, né, que achou, né, que poderia entrar e pegar uma parte, né, e ficar morando e falar que era dele, né, e conseguir provar que era dele, né, então, assim, a gente acabou tendo esse problema, e é um problema ainda que se arrasta até hoje, né, a gente não conseguiu resolver ainda, mas espero que a gente consiga resolver com o atual governo. Na questão de avanço, a gente vê bastante avanço, principalmente na questão do Ministério, né, dos povos indígenas. Ele vai facilitar bastante coisa. Primeiro, para o indígena saber aonde que ele vai, né? Porque às vezes o indígena ele vai para Brasília, ele não sabe para onde que ele vai, né? Com o ministério ali, ele já sabe para onde que ele vai, né? O ministério vai direcionar ele para onde que ele deve ir, para onde que ele tem que ser encaminhado, né? Então, assim, dentro dessa questão já é uma melhoria muito grande, né? E na questão de atenção mesmo com o indígena, né? Na questão de direito, a gente vê bastantes avanços. Espero que até no final do ano a gente consiga mais. A gente, aqui no estado do Mato Grosso, ainda a gente tem, né, o povo chiquitano, que ele não tem seu território demarcado, né, então eu vi que alguns territórios já retomaram de novo essa questão da demarcação, né, e eu espero que sejam solucionadas também essas questões, não só do povo chiquitano, mas também de outros povos, né, que precisam desse território, né, porque sem território não tem educação, não tem saúde, não tem o bem-estar, né? Então, assim, não tem outros direitos, né? Primeiro a gente tem que ter esse direito à terra, né? Eu acho que é um direito ancestral, né, que a gente tem, né? Acho que a gente não está pedindo além do que é nosso e é um dever e obrigação do Estado, né? Dar esse acesso, esse direito para a gente. É, queria saber, assim, quais são as maiores dificuldades hoje? Você está me ouvindo? Parece que deu uma travada. Acho que é a internet. Você está me ouvindo? É que tem um horário, né, que geralmente ele oscila nesse horário que ele começa já. Sim, tô te ouvindo. Qual a maior dificuldade hoje que os indígenas vivem na questão de preconceito, de discriminação? Como que vocês estão vivenciando essa questão? Assim, eu vejo que a nossa maior discriminação que a gente enfrenta do não indígena não é nem questão, eu vejo assim que pode ser cultural também, mas nem tanto na questão da pele, né? Eu acho mais pela questão como da forma que a gente vive culturalmente, né? Da forma que a gente tem de relacionar com a natureza, da forma que a gente vê o trabalho, né? Porque o indígena, o não indígena, para ele, trabalho é só aquele trabalho que você está ali batendo sua carteirinha, que você está cumprindo o seu horário, né? Que você está indo da sua casa, indo lá para a indústria, indo para o seu local de trabalho, né? E para a gente não, né? A gente vê o trabalho de uma outra forma, né? Se eu estou fazendo um artesanato, um brinco, é um trabalho. Se eu estou indo fazer minha roça para minha subsistência, é um trabalho, né? Então, assim, tem essa diferenciação de visão, né, de trabalho, né? E eles começam a falar, né? O índio é preguiçoso, o índio tem muita terra, não trabalha na terra, porque eles são preguiçosos, né? Porque na visão deles, a terra ela foi feita para ser desmatada e plantada, né? Para a gente não, né? A gente planta um pedaço, aquilo ali que eles falam que é mato, para nós não é mato, né? A gente está olhando lá, a gente está vendo um medicamento medicinal, né? A gente está vendo um remédio ali, a gente a moradia também das aves, dos animais, né? Então, assim, essa visão, né? E a gente sofre muito preconceito por conta disso, né? Por a gente ter uma visão e eles terem uma outra visão, né? E não respeitar a forma como que a gente vive hoje, né? A nossa cultura, né? Deles não respeitar, de não entender e de não respeitar mesmo também, né? Quando eu entrei na universidade, a gente fazia muito debate racial, né? E eu falava, mas
eu não conseguia, eu demorei a entender, né, por que que era racial e como que eu ia me enquadrar ali dentro, né? E eles falavam muito na pirâmide, né? Primeiro na pirâmide, os ricos e tal, tal. Aí eu ficava olhando e falava assim. Aí os negros falavam, né? Nós estamos na última pirâmide. Aí eu falava, mas e nós? Não tá nem nessa pirâmide aí, né? Nem na pirâmide nós tá fora de tudo, né? E eu ficava assim, depois eu achava graça, mas ao mesmo tempo eu via como que isso é sério, né? Falava assim, nós não temos, vocês enquadram tudo, né? Tem que ter um quadradinho para todo mundo, né? Falei, a gente não vê dessa forma, né? A gente fala branco, do branco, né? A gente fala braido, né? Que é o não indígena, né? Assim, a gente não define quem não é indígena pela cor ou pelo cabelo, né? A gente define o que não é nós, né? Se não é nós, é branco. Então, assim, a gente não tem essa definição, né? Quando eu saí para fora, eu comecei a observar isso, né? Que tinha quilombola, tinha os negros, tinha as divisões, né? Que quando eu morava aqui na aldeia, a gente não vê essa divisão, né? E a gente não fala essa palavra negro, né? Eu aprendi a palavra, assim, usar mais esse termo negro depois que eu saí, né? E eu, às vezes, ele é usado assim até de forma incorreta, né? Porque quando eu saí daqui, eu sou mãe, né? Eu tenho 4 filhos. Aí 2 dessas meninas minhas começou a estudar na escola do Branco, né? Lá da cidade. Aí um certo dia eu tava no banheiro e eu escutei as minhas 2 filhas brigando com outra, né? Aí a minha filha mais pequena ficou falando pra mais velha, né? Você é negra. Você é uma negra. Você é negra, viu? E eu fiquei prestando atenção naquilo, né? Falei assim, mas negro? A gente não fala a palavra negro, né? A gente fala braido, né? É um braido, é uma brareda, né? Que se for no caso de uma mulher ou de homem, né? Tem essa diferenciação, né? A gente não fala assim, a gente não define, né? Dessa forma. Aí eu saí do banheiro, eu falei assim, o que você estava falando com a sua irmã? Ela falou, negra. Ela tava xingando a irmã dela de negra, né? Falei, mas por que você tá xingando ela de negra? Aí ela falou bem assim, eu ouvi na escola, a minha colega chamou a outra coleguinha de negra. Então ela entendeu que era um xingamento, né? Ela não entendeu que era pela questão, né? Da cor, né? Da pele. Aí eu falei assim, mas isso aí não é correto você falar isso, porque você vê que você é diferente deles? E ela falou que sim, né? Que ela via que ela era diferente deles também, né? Eu falei assim, e se alguém chamar você, provavelmente eles vão chamar você de índia. Você é uma índia. Às vezes vão falar de você violenta, né? Que você é feia, é isso que eles falam da gente, né? Você ia gostar? Ela falou que não, né? Eu falei, então se você não vai gostar, você não faz com outro, que você não vai querer que faça com você. E eu sempre ensinei isso para elas, né? Que é a pessoa, né? Não é a cor, não é o cabelo, não é a definição sexual da pessoa, né? Ele tem que enxergar a pessoa que está ali, né? Não dentro disso, né? E aí elas entenderam, né? Na hora eu estranhei, porque a gente não usa essa palavra, né? Eu aprendi mais como termo mesmo da universidade, né? Mas dificilmente a gente usa esses termos aqui dentro da aldeia. Então, assim, eu tive até demorei, né? Porque tudo que eu aprendi na universidade eu tentava trazer, né? Pro lado cultural, né? O que eu podia assimilar, o que não, né? Até mesmo para mim poder absorver melhor, né? O que estava sendo passado, né? Na universidade. Essa Acho que é isso. influência, né, com o branco, como vocês chamam, né? Ela tem essas questões, né, de trazer os costumes de cá para a aldeia, né? Mas eu vejo como muito importante porque isso que você falou, eu nunca tinha pensado, né? Que você foi ver a questão da pirâmide que você aprendeu lá na faculdade, né? Que realmente os ricos, os brancos estão lá com seus privilégios, né? E aí o negro se coloca lá, né? Estamos no último. Mas e os indígenas que são os donos desse território, que são os povos originários, né? Que deveriam ser muito respeitados, sequer são vistos, né? Hoje que a gente está assim um pouco mais olhando para essa questão,
mas são os povos donos dessas terras, né? E a gente nem considera muito pouco isso, né? E eu acho que nós, como brancos, deveríamos aprender muito, né? Nós aprendemos, né? Mas deveríamos estar muito mais abertos a essa visão dos povos indígenas em relação ao cuidado com a natureza. A natureza não está aqui para nos servir, né? Ela está aqui nos dando, nos doando. Então, é mais do que nossa obrigação de preservá-la. A questão também dos cuidados, de se viver em harmonia, né? Ali dentro da aldeia, são coisas que a gente considera muito pouco, né? Nós, enquanto brancos, não damos valor para isso, que para vocês é característica da cultura de vocês, né? E tão importante. Eu queria saber, dentro da aldeia, voltando a falar um pouco de política, né? As mulheres da aldeia, elas, como que está esse interesse pela política, esse interesse por sair da aldeia para ser uma voz, né? Ali de fazer esse intermédio de ver as necessidades das aldeias, do povo indígena, para levar para as instâncias superiores. As mulheres estão se interessando em participar? Sim. A gente vê bastante avanço nessa questão, né? Inclusive, eles fizeram, né, ultimamente, né, uma associação de mulheres, né, onde elas podem estar se sentando, conversando entre elas e se organizando melhor, né? E está indo, né, sim, né, para os encontros, né? A gente sabe que tem encontros nacionais, né? Eles falam da Marcha da Mulher Indígena, né, que vai acontecer, acho que é a terceira marcha esse ano, onde todas as mulheres indígenas se encontram, né, para debater política, para falar das suas problemáticas, né, de que a gente pode avançar, né? Então, assim, a gente já conseguiu avançar bastante nessa questão, através da associação e através de algumas mulheres também, né, que tem esse despertar de liderança nos seus territórios, né, e ainda a gente tem uma dificuldade ainda, né, porque quando a gente fala em povo Bororo, não é só daqui da aldeia Meruri, né, a gente tem 5 territórios, né, então, assim, a gente tem um pouco de dificuldade nessa questão, né, da gente estar muito longe de um outro, né, mas ao mesmo tempo a gente vem trabalhando bastante isso, né, da nossa interação, da gente conseguir se integrar mais, né, para a gente ter mais essas vozes fortes, né, não só aqui, né, mas também nas outras aldeias também, né? Então a gente já vem se fortalecendo e fazendo esse trabalho mais em rede, né, do que está dando certo para elas, do que está dando certo para nós, o que a gente pode contribuir com elas e o que elas também podem estar contribuindo com a gente daqui também, né, então assim, a gente vem sim se organizando e a gente está conseguindo, sim, avançar devagar, mas a gente está avançando, né, eu acho que a gente ainda, nas eleições passadas, a gente trabalhou bastante isso aqui, né, da gente ter também uma pessoa no município, né, enquanto vereador, no caso, né, mas a gente não conseguiu, mas a gente está trabalhando, a gente vai estar trabalhando novamente, né, para ver se a gente consegue precisando, né, porque é bom, né, porque a gente começa a ter também acesso às outras coisas do município que a gente tem uma certa dificuldade, né, em projetos, que vê a gente também aqui da aldeia, né, então a gente vem trabalhando nisso, né, mas ao mesmo tempo eu acompanhei também um pouco desse processo, eu vi bastante dificuldade mesmo, né, assim, de apoio, né, pro nosso candidato aqui, né, da questão financeira, da questão de apoio também, né, de que podia fazer, de que não podia fazer, na questão dos cartazes, do número, tudo isso demorou muito, sabe, eu acho que, quem sabe para esse ano a gente consiga avançar nessas questões também, né, de recurso e de conhecimento mesmo, de como envolve essas leis, né, na questão partidária, né, eu acho que é uma coisa que a gente precisa estar nos municípios, mas ao mesmo tempo também a gente precisa entender mais, né, sobre essas políticas, o que pode, o que não pode, né, e eu acho que a gente vai conseguir talvez avançar nesse ano, né, eu acho que é um trabalho não só da nossa comunidade, mas
de todos os povos, né, um trabalho também da Federação, né, dos povos indígenas aqui do Mato Grosso, né, a gente está avançando também nessas questões, né, inclusive aqui a gente não conseguiu, né, ter nenhum candidato, né, nem a nível estadual, nem a federal, né, eleito, né, infelizmente, né, mas quem sabe para os próximos, né, assim, eu vejo que para nós é muito mais dificultoso, até mesmo porque a gente vive aqui no celeiro do agronegócio, né, e isso influencia bastante também dentro dos nossos territórios e gera uma dificuldade também muito grande, né, nessa hora, né, de... É um processo, né, na verdade, né, é um processo, né, de construção e de desconstrução também, né, que a gente está caminhando, né, devagar, mas a gente está caminhando para isso. Tá bom. Bom, Heloína, chegamos ao fim da nossa entrevista. Quero agradecer muito pela sua participação, a sua visão como mulher indígena. Me esclareceu bastante coisas, me fez ver as coisas por outras perspectivas e eu faço votos para que vocês cada vez tenham mais voz, para que vocês cada vez possam ocupar mais espaços, conquistar e acessar todos os direitos que vocês merecem, que são seus, assim como são de todos, né? E é isso, muito obrigada pela sua participação e um abraço. Outro, eu que agradeço. Fica à disposição. Tchau. Tchau.